Olá, boa tarde a todos, irmãos, né? Vamos aqui, irmão, dar continuidade ao segundo vídeo sobre a questão de Portilho Moreira. Um homem que se afastou do verdadeiro evangelho. Então, irmão, me acompanhe essa mensagem aí. Olha só, nessa mensagem aí vocês estão vendo aí que ele diz que Abraão não deveria se gloriar em Deus. Então, irmãos, olha só, nós vamos aqui para a prova. Eu peço aos irmãos que abram aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 10, versículo 17. Olha só o que diz, irmão. 2 Coríntios 10, versículo 17. Aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Olha só que tremendo, irmão. Muito tremendo. Aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor. Se gloriar no Senhor, irmão, significa gloriar-se em Deus. Então, se eu tiver de me gloriar na minha sabedoria, eu vou me gloriar em Deus. Se eu tiver de me gloriar em mim, porque eu não vou gloriar em mim mesmo. Porque aquele que se gloria em si mesmo, achando que ele é o sábio, achando que só ele tem a verdade, que é para aprender só com ele, que só ele tem a verdade. Então esses são chamados de sábios a seus próprios olhos. Aquele que se gloria em si mesmo. Não, irmão. Quando eu se glorio em mim mesmo, é porque em questão da sabedoria que Deus me deu e por causa da verdade que eu estou falando para vocês e para o mundo. Paulo diz que ele, se ele tivesse de se gloriar, ele não seria nécio, ele não seria insensato, porque ele estava falando a verdade. Entende, irmão? Então, os sábios, aos seus próprios olhos, eles não pregam a verdade verdadeira. Eles misturam com mitos e verdade. Né? Aqueles que vão atrás das teologias, as filosofias e as histórias lá de fora. Então, eles misturam. E Deus não aceita mitos e verdade, irmão. A sabedoria de Deus, irmão, ela é pura, é somente das Escrituras. Então, você já viu a prova aí, irmão, que Abraão, ele se gloriou tanto nele, com a sabedoria que Deus deu a Abraão. E Abraão se gloriou em Deus, por Deus ter dado sabedoria, por ter Deus abençoado ele. Então a Bíblia aqui, irmão, nos aprova que nós podemos sim se gloriar em Deus, se gloriar no Senhor Jesus. Então você já viu a prova aqui, irmão. Cuidado. Cuidado, irmão, com esses discípulos, irmãos falsos. Porque a Bíblia diz que nesse fim dos tempos, irmão, surgiria vários mestres, doutores da lei e principalmente irmãos falsos querendo tirar você do verdadeiro evangelho para acreditar em outro evangelho. Esse Portilho Moreira, irmão, esse Portilho Moreira e Mário Persona são homens desigrejados, são homens que não acreditam que nós devemos frequentar um local. Eles acham que é errado nós frequentar um local, um templo, né? Uma sinagoga. Sinagoga é um templo, um local onde o povo se reúne. Então, eles são contra isso. Então, são homens pervertidos da verdade. Então, olha só, irmão. Então, você já viu, irmão? Você vai juntar, irmão, 2 Coríntios 12, 6. Depois você vai pegar 2 Coríntios 10, 17. Depois você vai pegar, irmão, Gálatas 6 e 4. Nós temos autoridade para se gloriar tanto em Deus e se gloriar também tanto em nós. Né? Nós se gloriar pela sabedoria que Deus nos deu. Nós se gloriar pela verdade que nós estamos dando para as pessoas. O verdadeiro evangelho. Tá, irmão?
Então Portiro Moreira foi reprovado diante de Deus. Portiro Moreira foi reprovado diante das Escrituras. Tá bom, irmão? O meu dever, irmão, é mostrar a verdade. Que Portiro Moreira ele se acorde e volte para as Escrituras e somente seguir o que está nas Escrituras. O meu desejo e o que Deus deseja é que todos esses homens que pervertem o Evangelho é que voltem ao primeiro amor. Assim como Jesus fala para as 7 igrejas lá no Apocalipse. Jesus fala para os líderes se arrependerem para que eles voltem ao primeiro amor. Porque aqueles líderes, eles estavam fazendo coisas que não estavam agradando a Deus. Então Jesus disse que é para eles voltarem ao primeiro amor. Então, Portiro Moreira, eu sempre estou mostrando a verdade. Mas como existem pessoas que são perversas, por mais que eu mostre a verdade das Escrituras, tem homens que são perversos, irmãos. São perversos. Ele não aceita o que vem das Escrituras. Daqui a pouco você vai conhecer os capítulos e versículos falando a respeito de pessoas perversas. Então essas pessoas perversas, eu não posso ter sentimento quando tenho que corrigir essas pessoas. Então os perversos, eu tenho que mostrar a sua face para que as pessoas não aprendam ensinamentos de demônio. Então por isso que eu estou mostrando aí a foto de Portiro Moreira, para que as pessoas vejam quem são os irmãos falsos, quem são as pessoas que pregam outras doutrinas. Entende, irmão? Então, por que eu estou mostrando a face de Portiro Moreira? Porque ele foi perverso, irmão. Ele foi perverso para com Deus e para comigo. Porque no Face, lá na mensagem, no Messenger, ele contradizia o que eu falava da Bíblia. Ele não queria saber do que eu estava falando das Escrituras. Entende, irmão? Então, pessoas perversas como essa, eu tenho que denunciar para que meus irmãos não aprendam nada com esses tipos de irmãos falsos e ignorantes. Então vamos aqui, irmão, olha só. Vamos para mais perguntas aqui, irmão, porque é muita blasfema. É muita blasfema da parte de Portiro Moreira. Olha só aqui, irmão. Né? Veja aí essa mensagem aí, que você veja essa mensagem. Ele diz que basta crer. Ele diz que só basta crer. Ele diz, irmão, que quem não pratica, mas crê, é imputado como justiça. Veja aí, irmão, você está vendo aí essa mensagem aí? Vocês mesmos estão sendo prova dessa mensagem, de que ele está dizendo. Ele diz que quem não pratica, mas somente crê, é imputado como justiça. Isso quer dizer, irmão, que será salvo. Então, olha só, irmão. Como eu já mostrei para vocês lá em Tiago, lá no primeiro vídeo, vocês vão ver lá. Lá em Tiago, você já viu a resposta. A fé sem as obras, ela é inoperante. Não adianta seguir a Deus somente tendo fé, porque a sua fé, ela é morta. Se a pessoa somente crê em Deus, mas não praticam as obras, eu quero dizer, irmão, que o diabo também crê, mas não pratica as obras. O diabo crê tanto em Deus que estremece. O diabo crê que Jesus morreu na cruz. O diabo crê que Deus existe. Porque a palavra crer, irmão, a palavra crer significa que você crê em Deus. Você crê que Deus existe. Então a palavra crer, eu comparo, irmão, sabe? Eu comparo a palavra crer como a fé. A fé é você acreditar em algo invisível. Bem assim é você crer. Você crê que Deus existe? Então, irmão, a palavra crer, ela praticamente eu tenho como a fé. Se juntar crer com a fé, é a mesma coisa, irmão. Para a pessoa crer que Deus existe, ela tem que crer no invisível. Crer no invisível. Entende, irmão? Então não esqueça, irmão, que crer também o diabo crê.
ter fé também, o diabo tem fé em Deus. E a fé é acreditar nas coisas invisíveis. Deu para entender, irmão? Você sempre tem que lembrar disso, irmão. A fé é você acreditar em algo invisível. Por isso que o diabo também tem fé. Ele acredita que Deus existe. O diabo acredita que Deus... O diabo tem fé que Jesus vai voltar. O diabo tem fé e o diabo crê que Jesus já morreu na cruz. Então veja aí, irmão. Então você veja aí, irmão, que não basta somente você crer. Se você não praticar as obras de Deus, irmão, seu destino será o lago de fogo. Diante do trono você vai dizer, Senhor, eu preguei seu evangelho. Mas apesar, irmão, que você somente creu, mas não obedeceu. O diabo crê, mas não obedece. Então tem muitas pessoas somente crendo em Deus, mas não obedecem. Tem muitas pessoas dizendo que têm fé em Deus, mas não obedecem, não praticam as obras. Então, Portiro Moreira foi reprovado diante das Escrituras. Então, irmão, o que a Bíblia fala, irmão, eu estou aqui falando, irmão, de algo muito sério. A questão das pessoas pegarem as pragas e mais pragas que virão a esse mundo. Muito povo de Israel morreram, irmão, por não praticarem as obras de Deus. Eu vou mostrar na Bíblia aqui o quanto, irmão, o quanto é importante a sua salvação em você praticar as obras de Deus. Não é brincadeira. Eu não estou aqui, irmão, falando das minhas obras. Deus, Ele não nos chamou por causa das nossas obras, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa bondosa, de ser uma pessoa humilde, de uma pessoa que faz bem, caridade às pessoas. Não, irmão. Deus, Ele nos chamou por causa da sua misericórdia. Depois eu vou trazer esse significado depois, irmão. Porque nós fomos salvos pela graça e não pelas nossas obras de nós mesmos. Você vai conhecer, irmão, o mistério. Porque tem muitos pastores da teologia pervertendo o evangelho e usando somente essa palavra. Somos salvos pela graça e está tudo certo. Aí você pode cometer pecados, porque não é o pecado que vai, irmãos, é triste. E lá no vídeo, irmão, eu tenho. Vão lá no meu YouTube, roberto.com.br. Lá eu falo a respeito das obras entre os adventistas e eu. Lá eu mostro, irmão, o capítulo e versículo, não é brincadeira. Você acompanha todos os temas, né, entre as obras, onde eu falo que nós seremos salvos pelas obras de Deus, pelas obras e fé. Essas duas não podem se separar. A obra e fé não se pode se separar, irmão. Não se pode se separar. Então vamos aqui, irmão, olha só, vamos aqui voltar um pouco. Vamos lá aqui para, deixa eu ver se é em Tiago mesmo. Vamos aqui, olha só, irmão. Olha só, irmão, veja só que importante, irmão. Veja só que incrível, que incrível. Como nessa mensagem que você está vendo aí, que Portiro Moreira diz que quem não pratica as obras, mas crê em Deus, será salvo, né? Será imputado como justiça. Aqui ele quer dizer que será salvo. Aquele que não pratica as obras, mas se ele crê, ele será salvo. Que eu vou mostrar depois, irmão, todo o mistério, a questão disso. Será que eu vou ser salvo somente crer em Deus? Claro que não, irmão. Isto é um mito. Isto é um mito. Será que eu vou ser salvo somente tendo fé em Deus? Também isto é um mito. Eu já provei para vocês, irmão. Como está aqui em Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Então, irmão, a prova está aqui, irmão. Se vocês não praticarem as obras, se vocês não terem a obra de Deus, não será salvo, irmão, somente tendo fé. A prova está aqui, tá, irmão? Olha só, irmão, vamos aqui para Tiago 2, versículo 26. Então veja, irmão, como Deus, ele compara a fé. Olha só, irmão. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto,
Assim também é a fé. Sem a obra é morta. Olha só que incrível, irmão. Isso aqui, irmão, é um checkmate para derrubar essa doutrina de Portillo Moreira. Veja só, irmão. Porque assim como o corpo, sem o espírito é morto, assim também é a fé, sem as obras é morta. Então a Bíblia diz, irmão, que se o espírito sair do seu corpo, o seu corpo ele morre, cai no chão. Bem assim, irmão, é a obra de Deus. Se a sua fé não tiver as obras, se a tua fé não mostrar as obras de Deus, a sua fé, ela é morta. Então, irmão, todo o mistério aqui da fé, olha só que tremendo, irmão. Graças a Deus que eu sou o guardião da verdade do Senhor. Eu não deixarei que esses homens ele pervertam os evangelhos, porque ninguém esquadrilha, irmão. Ninguém esquadrilha a verdade de Deus, porque Deus tem seus servos que manifestam sempre a verdade de Deus. Como tem muitos servos aí, provando a verdade de Deus por meio das Escrituras. Como eu aqui, irmão, estou provando para vocês. Eu estou provando por meio das Escrituras, pela voz de Deus. Então você já viu aqui a prova. A fé e as obras. Elas não se podem separar. Olha só aqui, irmão, veja só. Ele diz aqui, irmão, uma coisa aqui. Ele diz, irmão, que a terra... Ele diz que a terra é amaldiçoada. Ele diz que a terra, ela é amaldiçoada. Olha só, irmão. O Portillo Moreira, ele não conhece a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Deus, ele tinha, lá em Gênesis, ele tinha amaldiçoado a terra, realmente Deus tinha amaldiçoado a terra. Quando você pega Gênesis para ler de Gênesis até o Apocalipse, então ali de Gênesis e daí em diante, você vai encontrar, irmão, a própria Bíblia, o próprio Deus dizendo que não mais amaldiçoaria a terra. Então a terra, ela não é mais amaldiçoada. Porque na verdade, irmão, os homens agora é que amaldiçoam a terra. Os homens é que amaldiçoam o próprio Deus. Os homens é que amaldiçoam as próprias pessoas. Então, irmão, eu estou provando aqui para vocês que eu vou trazer depois esse capítulo e versículo para que vocês sejam testemunhas. Que eu tenho que provar nas Escrituras o que eu falo. Então, irmão, a terra, Deus amaldiçoou, como todos sabem disso, Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Só que depois, irmão, Deus ele deixou de amaldiçoar a terra. Deus disse que a terra não seria mais amaldiçoada. Então você veja que Portillo Moreira, ele não entende o que ele lê e ele não conhece a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Entende, irmão? Irmão, me acompanha essa passagem aí, olha só. O Portillo Moreira, irmão, ele fala que Abraão, né, ele ofereceu aí, Abraão ofereceu o sacrifício a Deus aí. Né? E ele disse que não foi pela obra, que não foi pela obra que Abraão, sabe? Que não foi pela obra que Abraão, o Portillo Moreira, irmão, ele está querendo dizer que não é pelas obras. Não foi pela obra de Abraão que a fé ela se consumou. Não foi pelas obras de Abraão que Deus, você tem que entender, irmão, que ele está desprezando as obras. Me acompanha, irmão, veja só essa mensagem aí. Veja que nessa mensagem ele está dizendo, ele está não levando a sério as obras de Abraão. Ele está aí falando que as obras de Abraão não foi, Deus não viu a obra de Abraão. Não foi pela obra de Abraão que Deus, olha só, irmão. Vamos aqui, irmão, desmascarar esses irmãos falsos, pervertidos do Evangelho. Irmão, Tiago 2, versículo 22, olha só, irmão. Vês
como a fé operava juntamente... Não, vamos aqui, irmão, para o versículo 20. Quer, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Não foi por obra que Abraão, o nosso pai, foi justificado. Então, preste atenção, né, nessa passagem aqui, irmão. Então, muitos pastores da teologia, esses pastores da teologia, pervertidos da verdade, eles não são pastores de Deus. Eles se isolam nesse versículo aqui, irmão. Eles se isolam nesse versículo aqui, eles e os adventistas sétimo dia. Então ele diz que não é pelas obras que nós seremos salvos. Não foi pela obra, não é pela obra que nós seremos justificados. Porque essa palavra, irmão, ela tem o significado. O que significa, por que eu não vou ser salvo pelas minhas obras? A Bíblia, irmão, ela dá explicação, irmão. Ela dá explicação por quê. Por que é que você não vai ser salvo pelas suas próprias obras? Mas eu serei salvo, irmão. Eu serei salvo pelas obras de Deus, não pelas minhas obras. De ser uma pessoa boa, uma pessoa que tem atitudes boas. Eu não serei salvo por fazer caridade, dar esmola ao pobre. Essas, irmãos, são as minhas obras boas. Eu não serei salvo pelas minhas obras. Mas sim, irmão, eu serei salvo pelas obras de Deus. Daqui a pouco você vai ver o versículo e o capítulo. Olha só, irmão. Então, irmão, ele se isola nesse versículo para dizer isto e não explica para as ovelhas o que significa. Então, irmão, vamos ler o restante para você compreender. Olha só. Não foi por obra que Abraão, e nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Oh, irmão, glória a Deus, aleluia, irmão. Glória a Deus, aleluia. Irmão, é tremendo. Se vocês, irmão, não conhecerem as Escrituras, se vocês ficarem só ouvindo esses homens da teologia, irmão, ouvindo o Portil Moreira, irmão, vocês aprendem erros. Vocês aprendem erros, irmão. E pisa em Jesus Cristo. Olha só, irmão. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Olha, irmão, glória a Deus, irmão. É tremenda a sabedoria de Deus, irmão. Se vocês não conhecerem a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Olha só aqui, irmão. Então você veja aí, irmão, que o Portil Moreira, ele despreza as obras que Abraão fez. Então significa, irmão, que Deus, ele pediu. Deus, ele preparou uma obra para Abraão. Deus disse para Abraão, me ofereça seu filho como sacrifício. Se Abraão, irmão, não fizeste isto, não oferecesse o seu filho a Deus, então a fé de Abraão seria morta. Por quê? Porque Abraão não estava obedecendo a Deus. Entende, irmão? Então, primeira coisa, irmão, que Abraão fez, para que gerasse a fé, como eu já mostrei lá no vídeo, tem toda a prova falando a respeito disso, né? Abraão, irmão, ele teve fé. Abraão foi um dos primeiros homens na terra a gerar fé dentro de si mesmo. Porque a Bíblia diz, irmão, que a fé agora, ela vem de Deus. A fé, ela vem de Jesus. A fé não vem mais de nós mesmos, não, irmão. A fé, ela vem de Jesus. Mas antigamente, irmão, o primeiro homem a gerar fé em si foi Abraão. Por isso que Abraão se tornou o pai da fé. Abraão, irmão, ele creu que Deus ressuscitaria o seu filho. Então Abraão foi para fazer a obra. Abraão foi para obedecer a Deus. Então a fé juntou, irmão, olha, preste bem atenção. A fé, ela juntou-se com a obra. Isso significa, Abraão creu, teve fé que Deus ressuscitaria seu filho. Então Abraão foi
para obedecer a Deus, para oferecer seu filho. Então você veja, irmão, que a fé juntou com a obra e ela não se separa mais, irmão. Como eu já provei aqui para vocês. Em Tiago, leia Tiago todinho. Tiago 2, versículo 14. Leia Tiago todinho, irmão, todo o contexto, e você nunca mais na vida vai ter dúvida em questão da salvação. A salvação, ela depende da fé e obra. Sem essas duas coisas, irmão, nós não veremos o reino do céu. Tá bom, irmão? Então, eu quero dizer que Portiro Moreira, ele foi reprovado. Portiro Moreira, ele foi reprovado diante das Escrituras, diante de Deus. Porque a Bíblia diz, irmão, que a gente devemos reprovar os pastores que pervertem o Evangelho. Que nós devemos reprovar esses homens que pervertem o Evangelho. Então nós vamos aqui, irmão, para alguns textos aqui importantes. Esses homens, irmão, esses homens que... Vamos aqui direto, irmão, olha só. Olha só, irmão. 1 Timóteo, deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 1, olha só, irmão. 1 Timóteo 1, olha só o que diz, irmão. 1 Timóteo 1. Deixa eu ver aqui. Será que é o segundo? Deixa eu ver se é o segundo, viu? Vamos aqui, irmão, para Timóteo. 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, versículo 20. Olha só, irmão. 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os. Deixa eu adiantar, irmão. Bom, irmão, eu vou aqui adiantar esse vídeo aí, porque para que não seja tão grande assim, para quando eu for postar lá no Facebook, lá no YouTube, para que não demore muito. Então eu vou encerrar esse vídeo aí para começar o terceiro vídeo. Me acompanhe o primeiro, o terceiro e o segundo vídeo a respeito dos irmãos falsos, daqueles que pervertem o Evangelho, tá bom? Me acompanhe. Que Deus abençoe a todos vocês, irmão. E sempre ouçam, irmão, a voz de Deus, que é esta aqui, ó. Sempre ouça a voz de Deus, tá bom? Sempre corram para as Escrituras, tá, irmão? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.